Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Diz assim, Mateus 10, 32 e 33. Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Oremos. Deus, estamos diante da Tua Palavra e pedimos ao Teu Espírito Santo que ilumine a Tua Palavra ao nosso entendimento. Que nós venhamos sair daqui, ó Deus, sabendo aquilo que o Senhor quer para nós. E que a Tua Palavra que é inerrante, a Tua Palavra que é eficaz, a Tua Palavra que é eterna, faça morada nos nossos corações, destruindo, ó Pai, todo sofisma que possa ter na nossa mente. Que na nossa mente hoje brilhe a luz do Teu Espírito Santo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Confessar ou negar. É isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Confessar ou negar. É isso que Jesus está falando para a nossa igreja. É isso que Jesus está falando para você hoje. Ele está fazendo uma pergunta para você. Você vai me confessar ou você vai me negar? E diante do seu posicionamento existe também uma recompensa para os que confessam e para os que negam. Nós precisamos entender o capítulo todo, capítulo 10 todo, porque é nesse capítulo que Jesus convoca os seus 12 discípulos, que mais à frente vão ser os 12 apóstolos, e Jesus está lhe dando então uma orientação e alertando os seus discípulos a respeito de uma missão que eles teriam à frente. Essa é conhecida como a primeira comissão, e nessa primeira comissão Jesus ele faz algumas proibições aos seus discípulos, dizendo: olha, não busquem as cidades dos samaritanos, não se detenham no caminho, vão direto para a cidade dos israelitas e lá vocês preguem, vão às cidades das ovelhas perdidas de Israel. Depois nós vemos que tem outras comissões a chegar na grande e última comissão do capítulo 28 de Mateus, que Jesus então abre as fronteiras e diz que todo discípulo dele deve ir a todo mundo, pregar a toda criatura, e todo mundo significa todas as nações do mundo. Você tem vontade de ser um missionário? Está aí o versículo que você precisava. Vá a todas as nações e faça discípulo de Jesus. Ensine essas pessoas o que Jesus ensinou e batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão. Jesus então chama 12 homens: Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, outro Tiago, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes, e manda esses homens, faltou falar o Tomé ele também chamou, e manda esses homens, 12 homens, nessa missão, manda esses homens a essa missão: Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. E a estes ele lhes dá então uma missão: vão às ovelhas perdidas de Israel, e indo, isso que é interessante, enquanto vocês estiverem indo, eu lhes dou uma mensagem. Não, a mensagem não é para você pregar quando você chegar, porque pelo caminho vocês também vão encontrar. E indo, preguem: eis que é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem dos apóstolos. Essa é a mensagem que Jesus deu então aos seus discípulos: vão às ovelhas perdidas de Israel e indo preguem, dizendo: é chegado o reino dos céus. Mas Jesus falou mais ainda para esses homens: curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. De graça vocês receberam, então de graça vocês devem dar. Jesus ainda coloca ali uma condição: lembrem-se que vocês receberam essa autoridade. Se você voltar um pouquinho no versículo 1, nós vemos o porquê Jesus fala isso. Veja aí 10, versículo 1.
de Mateus. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Hoje nós vemos homens criando ministérios e ficando milionários ou até mesmo bilionários em cima daquilo que receberam de graça do Senhor e que deveriam estar fazendo de graça pelos outros. Nós vemos mercantes da fé. Nós vemos aí uma venda desenfreada de milagres e promessas. E Jesus, quando chama os 12 e dá a eles autoridade e diz: olha, no caminho vocês vão encontrar pessoas debilitadas, com lepra, com várias enfermidades, inclusive mortos, e vocês vão operar milagres na vida daquelas pessoas, vocês vão ser bênçãos na vida daquelas pessoas. E se alguém quiser pagar vocês, não aceitem, porque vocês receberam isso de mim. E está aqui, irmãos, um primeiro ponto a se pensar. O poder é de Jesus Cristo, a unção é de Jesus Cristo, o dom é do Espírito Santo. Nós somos só vaso, nós somos só um instrumento na mão dele. Toda honra e toda glória tem que ser entregue àquele que é o dono do poder. Nós vemos que na Bíblia há um caso de alguns jovens que foram expelir alguns demônios, e o endemoniado, e eles ao expelir os demônios falaram: olha, nós expulsamos você em nome do Deus de Paulo. E aí o endemoniado falou: o Deus de Paulo eu conheço, o próprio Paulo nós conhecemos também, mas vocês quem são? E a narrativa diz que eles tomaram uma surra daquele homem que estava possesso. Veja que os demônios falaram: o Deus de Paulo nós conhecemos, o poder vem de Deus. E é isso que nós precisamos entender, irmãos, que se Deus nos presenteou com algo, com um dom, com um talento, nós precisamos desenvolver isso na vida das outras pessoas, de graça, porque de graça nós recebemos, então de graça nós precisamos dar. Porque nós fomos abençoados, nós precisamos abençoar. Jesus deixou claro a todos os seus discípulos que os recursos que eles precisariam nessa caminhada seria providenciado pelo Pai Celestial. Olha aí comigo, versículo 9 e 10. Não leveis ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos. Não leveis bolsa de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Jesus está dizendo para os seus 12 discípulos: olha, vocês podem ir tranquilos e não levem nada de reserva, porque o que vocês precisarem, eu vou providenciar. Por isso, vocês receberam de graça. Versículo 8: de graça vocês deem também, porque não vai ter falta para vocês. Vocês não vão sentir falta de nada. E é verdade, irmãos. É verdade, quando nós servimos a Deus não por interesse ou por ganância, nada falta nas nossas vidas. Muitas vezes, nós lá em casa chegamos a ficar constrangidos. Chega um irmão e traz um pedaço de carne, aí chega o outro e traz legumes, aí chega um e fala: pastor, dá uma olhadinha lá, eu fiz um pix na sua conta. E é assim, e nós chegamos a ficar constrangidos com a provisão de Deus. De graça vocês receberam, de graça vocês deem. Não precisa se preocupar com o recurso, mas o que nós vamos comer, onde vamos comprar, nada disso. Os discípulos devem fazer a vontade de Deus. Cristo então também não omitiu nada aos seus discípulos e deixou bem claro quais seriam as dificuldades que eles iriam enfrentar. Grandes perseguições, grandes desafios. Irmãos, aqui vale nós ressaltar que não existe honra maior do que ser discípulo de Jesus, do que ser achado digno de ser porta-voz de Deus. Mas Jesus também não omite nada dos seus. Ele chamou os seus discípulos e disse: olha, vocês vão ser perseguidos. E acompanhe comigo então a leitura de alguns versículos, a começar pelo 14.
Se ninguém vos receber, nem ouvir a vossa palavra, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Versículo 17 ao 20. Cuidado com os homens, eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Sereis até conduzidos à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. Quando, porém, vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será dado o que haveis de dizer, pois não sois vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai, quem falará por meio de vós. Olha aí para terminar o versículo 22, o que o Senhor Jesus fala. Versículo 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, está aqui o Evangelho. O que tem sido pregado? Venha para Jesus que você nunca mais vai sofrer. Venha para Jesus e você vai ser rico. Venha para Jesus e você vai encontrar o amor da sua vida. Inúmeras promessas. E eu não posso dizer que estar com Jesus é sofrimento, porque não é. Mas estar com Jesus também é ser perseguido. É passar por algumas situações difíceis na vida. E Jesus reuniu os seus e falou: olha, vocês vão em meu nome, e como vocês vão ter muita aprovação, vocês vão ver o milagre de Deus acontecer, vocês vão ver o sobrenatural agir, irmãos. Vocês vão ver mortos ressuscitarem, vocês vão orar e enfermos vão ser curados, leprosos vão ser limpos. Tudo isso vai acontecer. Mas vocês também vão encontrar porta fechada. Vocês vão encontrar cidades que vão rejeitar o testemunho de vocês. Vocês vão encontrar pessoas com o coração endurecido. Vocês vão ser presos por causa do meu nome. Mas fiquem tranquilos, não se preocupem, porque quando isso acontecer, o Espírito do Senhor vai estar junto com vocês. O Espírito de Deus vai estar com vocês. Jesus então prometeu destruição e honra. Destruição para todos aqueles que não receberem ou não receberam os seus discípulos. Veja aí comigo no versículo 15. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Quais cidades? Quais povos? Aqueles que não receberam a palavra do Senhor Jesus. Existe uma punição para aqueles que não receberam a palavra de Deus, mas honra para todos aqueles que receberam os seus discípulos. Pois o próprio Cristo vai nos dizer que quem recebe um dos seus discípulos, recebe o próprio Cristo dos discípulos. Veja aí comigo do verso 40 ao 42. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, se você abriu as portas para receber um discípulo de Jesus, você está recebendo o discípulo, o Jesus do discípulo e o Pai de Jesus. Quem recebe um profeta porque é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque é justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo com água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá a sua recompensa. Existe uma recompensa, honra, galardão, bênçãos para aqueles que recebem os discípulos de Jesus, e destruição para aqueles que recusam, porque ao recusarem o discípulo de Cristo, eles não estão recusando aquela pessoa, mas sim o mensageiro. O discípulo é um porta-voz, ele vai em nome de Jesus. Você já parou para pensar, quando Jesus Cristo nos ensina a orar, lá em João capítulo 17, que ele ora por nós, e João também 14, João capítulo 15, ele diz que nós devemos orar ao Pai pedindo tudo em seu nome. Por isso nós cristãos oramos em nome de Jesus, amém. Sabe o que é isso? É como se a sua oração fosse uma procuração assinada pelo próprio Jesus.
E aí quando você chega, a sua oração chega no céu, não é o pastor Diego que está orando, mas está assinado em o nome de Jesus, assim seja. Olha, irmãos, quando nós recebemos um discípulo de Cristo, nós estamos recebendo o Cristo daquele discípulo e também o Deus Todo-Poderoso. Os discípulos então de Jesus Cristo não precisam temer os homens. Os discípulos de Jesus não precisam temer as perseguições, e elas seriam variadas, inclusive dentro da própria família. Você acredita nisso? Olha aí o versículo 36, os inimigos do homem serão os da sua própria família, serão os seus próprios familiares. E aqui eu me recordo, minha falecida avózinha, quando soube que os seus filhos, meu tio e a minha mãe, a nora dela, meu pai, eles iriam se batizar, a minha avó foi armada na igreja para matar eles e o pastor, porque minha avó era desse tipo. E quando ela chegou lá na porta da igreja, ela não conseguiu. Ela jogou o revólver fora e entregou a vida para Jesus. Os meus nonos, que o italiano fala assim, o vô, por parte de pai e mãe, né? O nono e a nona falavam para o meu pai e para minha mãe: mas vocês são tão novos, vão virar crente, deixa para virar crente depois de velho. Você que não tem familiares cristãos, você sabe a luta que é dentro da própria casa. E Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, até mesmo dentro da família vocês vão encontrar dificuldade. Por isso o evangelho não é para todos não, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. As bênçãos são reais, são verdadeiras, mas as dificuldades também são, e às vezes no mesmo nível. Nós também estamos diante de uma grande missão, uma missão de evangelização. Se esses homens estavam, nós também estamos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Porque você pode estar se perguntando: pastor, mas esse texto é para aqueles homens, não se aplica na minha vida. Aplica-se. Nós estamos diante de uma grande missão, e eu quero convidar você a não ficar mais calado. Aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no seu coração, no oculto, é para você anunciar para as outras pessoas. Vá visitar aquela pessoa que o Espírito Santo está falando para você. Ore com aquele irmão, mande um recado, faça uma ligação, fale do amor de Jesus Cristo, enquanto ainda há tempo e esperança. Veja o que Jesus disse no versículo 27 para os seus: o que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Tem ministrações que Deus fala só para você, Deus não vai falar para mim não. Tem pregações que Deus fala só para você, e talvez essa pregação é um: Jesus te ama, meu irmão, Jesus te ama, minha irmã, não desista. Mas através da sua boca e do Espírito Santo vai causar efeito naquela vida e naquela família. Você precisa anunciar aquilo que Jesus está falando. Do mesmo modo, não devemos temer, nem nos preocupar, pois tudo está preparado pelo Senhor. A igreja não pode se acovardar. Nós precisamos pregar para a nação: é chegado o reino dos céus. A igreja precisa pregar para o mundo: é chegado o reino dos céus. O Cristo prometido nasceu encarnado da Virgem Maria, veio em forma humana, nasceu, viveu, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e fez uma promessa de voltar para buscar a sua igreja. Essa é a pregação da noiva de Cristo. Jesus voltará. Ainda há chance de arrependimento, de conversões e confissão de pecado. É isso que Jesus espera dos seus discípulos. Olha o que ele disse lá no capítulo 10, versículo 10 de Romanos: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Quem sabe você crê com o seu coração, mas você tem vergonha de assumir que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Saiba, meu querido irmão, que Jesus não teve vergonha de morrer por você naquela cruz.
de ficar seminu, pregado, esbofeteado, todo machucado, pregado naquela cruz algumas horas, pendurado no madeiro. E a Bíblia diz que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Jesus foi feito pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. E hoje nós vivemos aí uma geração de crentes que não professam, que não falam, que não verbalizam, que não comunicam ao mundo a sua fé. E quando você vai falar, ou vem uma pessoa na igreja, um visitante, olha e diz: nossa, mas o fulano, a fulana é membro aqui da igreja, e eu com uma cara desse tamanho falo: sim, eu estou aqui há 5 anos, e eu sei que o fulano, o Beltrano está aqui já há mais de 10, 15, eu não sabia, pastor, eu não sabia. E como tem casos e exemplos no Brasil e mundo afora, de crentes que são como um camaleão, que mudam de cor dependendo do ambiente que é colocado, que se entrar hoje dentro de uma sala de aula não sabe que aquele aluno é um crente, se ir no trabalho não sabe que o colega que senta na mesa ao lado professa Jesus Cristo como Senhor, porque eles com o coração creem, com o coração eles choram, mas não confessam com a boca. E a Bíblia diz que precisa dos dois: quebrantamento de coração e verbalização com a boca para a salvação. Você precisa falar, você precisa verbalizar. Veja aí o versículo 32: qualquer que me confessar. Irmãos, eu chorei quando eu li essa frase e parei para estudar esse capítulo. Qualquer que me confessar, olha a abrangência da salvação. Não está destinado a um povo, a uma etnia, a uma faixa etária de idade, não importa se é adulto, criança, rico ou pobre, homem ou mulher, jovem ou velho, ignorante ou culto. Não importa a genealogia, não importa o passado, Jesus está dizendo: qualquer que me confessar diante dos homens. Qualquer pessoa, independente do que tenha feito, do que tenha sido, do que ela esteja sendo, se me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Aquele Cristo que foi em derrota e desonra crucificado, ressuscitou com todo o seu poder e glória, e voltará a buscar a sua igreja. Nós ainda veremos o céu se rompendo, e as milíares e milíares de anjos celestiais vindo, bradando em alto louvor em Deus, confessando o nosso nome, nos fazendo chamada e nos apresentando diante do Pai, dizendo: vinde, meu filho, você foi fiel um pouco, sobre o muito te colocarei. O Senhor Jesus Cristo disse isso: qualquer. Talvez o inimigo colocou na sua vida que você não pode ser crente, que você não pode ser um cristão, que você não pode entregar a sua vida a Jesus porque você é um pecador. Verdade, somos, nós pecamos. Mas do mesmo modo também, se você entregar a sua vida a Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder de apagar todo o pecado. Todo o pecado. Por que é que nós devemos então confessar Jesus Cristo? Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo é o único caminho que nos leva até Deus. Nós vivemos num mundo plural, mas Jesus continua sendo singular. Nós vivemos num mundo plural, mas Jesus Cristo continua sendo singular, e Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No mundo que existem várias verdades, Jesus é a única verdade. No mundo que prega vários caminhos, Jesus é o único caminho. Segundo lugar, porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Sabe, irmão, não tem essa ideia de: eu adoro a Deus, mas não sirvo a Jesus. Não tem como você se religar, e por isso religião, religar, não tem quem nos religue com o céu, com o sagrado, com Deus, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único mediador.
Eu quero dizer para você que você não precisa de nenhum intermediário, nenhum atravessador, nenhum único homem. Você precisa de Jesus. Só Ele é capaz. Em terceiro lugar, só encontramos salvação no nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. Importa que sejamos salvos pelo nome de Jesus. Não há nome, não há outro nome a qual nós encontramos salvação, a não ser no nome de Jesus. Versículo 33. Mas qualquer que me negar, veja bem, de igual modo, qualquer, ou seja, qualquer pessoa, pode ser rico, pode ser pobre, grande, pequeno, gordo ou magro, pode ser homem ou mulher, jovem ou velho, criança, pode ser ignorante, pode ser culto, qualquer que me negar, esse também será rejeitado na segunda vinda de Cristo. Olha aí o versículo 33, mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Irmãos, tem muitos que vão dizer naquele dia, mas Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos. E por isso a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque existe muito crente camaleão aí, irmãos, muito crente 007, que está disfarçado, que está misturado com a multidão e não tem coragem de dizer para os seus amigos, para os seus familiares, para dizer para o mundo, eu pertenço a Jesus Cristo. Não tem coragem, e esses serão rejeitados por Jesus na segunda vinda. 1 João 2,23 diz assim: qualquer que negar o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Foi colocada uma ideia na nossa cabeça de que não, eu sirvo a Deus, pastor, eu sirvo a Deus. Aí você vai apertando, eu sou um crente, aí você vai apertando a pessoa. Aí quando você fala de Jesus, espana, não, eu tenho a minha fé em Deus, eu tenho a minha fé. Fé em quê? A Bíblia diz que se você não tem um filho, você não tem um pai. Não tem como você dizer eu sirvo a Deus e rejeitar o Filho de Deus. Porque é através do Filho de Deus que nós temos comunhão com Deus. Jesus foi o único que passou pelo crivo da lei e por isso o seu sacrifício foi aceito e por isso ele ressuscitou ao terceiro dia. Sem Jesus não tem salvação. Se você não acredita em Jesus Cristo, eu quero lhe informar nessa noite, você está perdido e sentenciado à morte eterna. Porque só existe nova vida e salvação em Jesus Cristo. 1 João 5,12, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não existe nenhum motivo, e aqui eu quero terminar o sermão dizendo isso, que não existe nenhum motivo para você se envergonhar de Jesus. Você já parou para pensar? Que obra mais satânica e maligna no coração do homem, que coração mais perverso do crente que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas tem vergonha de confessar em público Jesus Cristo. O que Jesus fez de errado? O que lhe envergonha tanto que Jesus fez? O porquê você não mostra ao mundo que você é um cristão, um novo nascido? Eu quero dizer para você o que Jesus não fez. Ele nunca pecou. Jesus nunca agiu de maneira errada. Jesus não tropeçou em nenhuma vírgula da lei, em nenhum ponto, em nenhum traço. Jesus foi o homem perfeito. Sabe o que Jesus fez? Jesus amou incondicionalmente. Jesus Cristo não teve preconceito. Jesus Cristo andou em meio a todas as classes sociais, tocou e foi tocado por todo e qualquer tipo de pessoa que se chegou até Ele, e ofereceu salvação a todos aqueles que se chegassem também até Ele. Não há nada em Jesus, que nos faça ter vergonha dele, muito menos pelo que Ele nos fez. O que nós deveríamos ter era a vergonha desse mundo, como diz Marcos 8,38, mundo, geração pecadora e adúltera.
E Jesus diz lá em Marcos 8, versículo 38, que todo aquele que se envergonhar dele e da sua palavra nessa geração de pecadores e adúlteros, ele também se envergonhará dessa pessoa no dia da segunda vinda. Nós precisamos confessar Jesus Cristo. Não abra mão dos princípios da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus Cristo, do sacrifício dele na cruz. É na perseguição, é na tribulação, é na dificuldade que você vai mostrar se é ou não discípulo de Jesus. Como diz o versículo que lemos, versículo 22, só assim, perseverando até o fim, é que nós vamos ser salvos. Não se deixe amedrontar pelos homens. Jesus fala para os discípulos dele e fala para os discípulos deles hoje também, no passado e hoje. Jesus falou no versículo 28, olha, não temam aqueles que matam o corpo, temam aquele que é capaz de tanto matar o corpo, como fazer padecer a alma no inferno. Veja aí versículo 8, não temais os que matam, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Nós precisamos temer a Deus, ser fiel, seja fiel, é isso que Jesus quer de você, seja fiel, seja um crente fiel, não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não se envergonhe de Jesus Cristo, não tenha vergonha de Jesus no seu círculo de amizade, não se envergonhe de Jesus no seio da sua família, não se envergonhe de Jesus no colégio ou no trabalho, dentro de qualquer estabelecimento, não se envergonhe, porque Jesus não teve vergonha de você. É isso que nós devemos fazer, confessar Jesus Cristo com a nossa vida, proclamar Jesus Cristo com a nossa vida, e então, no dia que Jesus vier, na segunda vinda buscar a sua igreja, nós vamos poder ouvir e receber a honra pública que Ele tem para nós. Amém? Vamos orar. Pai bendito e amado, te louvamos, te agradecemos e bendizemos por esse culto e por essa palavra. Que o Senhor faça morada nos nossos corações e que a tua palavra produza em nós frutos para a vida eterna. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.